Acolho também de modo muito especial as irmãs do Amor Divino. Creio que já estão aí na comunidade paroquial há muito tempo. Uns 30 anos, não? Mais ou menos isso, né? Então quase que no início aí da comunidade paroquial, fazendo um trabalho bonito. Até porque também muitos que estão engajados nas nossas pastorais, nos nossos movimentos, é fruto do trabalho também do Amor Divino. Então que Deus abençoe vocês também. Esse trecho do início da carta de São Tiago, ela ilumina um pouco o que nós estamos celebrando por esses dias e o que nós vivemos na prática do nosso dia a dia na comunidade paroquial. São Tiago, escrevendo lá para a comunidade e escrevendo também nesta noite para nós, ele vai dizer que é bom que a fé seja comprovada, ou que a fé seja provada, que haja provações. Porque na medida que a nossa fé ela é provada, nós vamos amadurecendo, nós vamos nos tornando um cristão mais maduro. E por tornar-se um cristão mais maduro, torna-se também um cristão mais firme na fé e também no envolvimento, no engajamento. Então não se preocupe se a sua fé ela é provada. Não se preocupe se a sua missão, se o seu apostolado em algum momento encontra dificuldade. Comece a se preocupar se a sua vida na comunidade não tem nenhum obstáculo. Aí você deve se preocupar. Se de repente nada te incomoda, se de repente na sua vida tudo parece ser normal, então aí você tem que se preocupar. Porque é muito comum naquele que escolheu seguir Jesus Cristo de perto, aquele que escolheu viver a partir de Cristo, de modo especial, dentro da comunidade paroquial, como batizados e batizadas, que experimente a provação. E ao experimentar esta provação, amadureça na sua fé, cresça, se torne um cristão mais maduro. E para cada pessoa, a aprovação vem de uma forma diferente. Não pense que a aprovação é um pacotão para todos do mesmo jeito. Cada um enfrenta uma aprovação na comunidade de uma forma completamente diferente. E Deus sabe que Ele permite que essa aprovação que venha ao seu encontro, que você acolhendo esta aprovação também, algo que vai te ajudar, Deus permite que essa aprovação venha ao seu encontro e que você experimente essa aprovação, mas que você passe pela aprovação e se torne uma pessoa mais madura, mais firme na sua fé, mais coerente na sua fé, mais coerente em relação ao seu trabalho pastoral e também a sua missão diante de Deus e também da comunidade. E nós sabemos que o viver em comunidade não é uma coisa tão simples assim. As irmãs podem testemunhar isto, porque vivem em comunidade. Você que é de uma pastoral ou de um movimento que forma uma pequena comunidade, sabe que é difícil viver em comunidade. Você que vive dentro da sua família, que não deixa de ser uma pequena comunidade, sabe que é difícil também. Há muitas provações. Me parece que Deus, Ele vai ao longo da nossa vida pedindo, Ele vai pedindo. Deus não manda, Deus pede. Deus mostra um caminho. Deus não obriga ninguém, Ele respeita muito a nossa liberdade. Ele vai pedindo que, aonde nós estamos, no grupo que nós fazemos parte,
seja família, pastoral, movimento ou grupo, lá a gente possa aprender. Aprender. Mas quem que é capaz de aprender? Só é capaz de aprender aquele que se coloca de uma maneira muito simples, muito humilde. Aquele que se acha dono da verdade, ou aquele que acha que sabe tudo, ele nunca vai aprender nada, porque ele já se formou com a sua própria autossuficiência, com a sua própria prepotência. Então, ele se acha, então ele não vai aprender. Dentro das nossas comunidades, dos nossos grupos, das nossas pastorais, nós precisamos pedir a Deus essa graça, a graça da sabedoria que fala São Tiago. Porque a sabedoria vai nos ajudar a entender que nós não sabemos tudo. E nós vamos morrer sem saber de tudo. Nós sempre vamos precisar aprender. E aí vale a pena a gente pensar assim, Jesus, ele nos convida ao discipulado. O discípulo é aquele que aprende, o discípulo é aquele que senta aos pés do mestre e aprende. E é interessante porque no Evangelho de São Marcos, Jesus define como sendo a sua família, aqueles que estão lá sentados aos seus pés, escutando. Vocês lembram dessa passagem bonita, né? Que alguém chega e fala para Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Ele vira para aquelas pessoas que estão sentadas em volta dele e diz assim: eis minha mãe, eis meus irmãos, aqueles que fazem a minha vontade. Para fazer a vontade de Deus só tem um jeito. Primeiro eu tenho que sentar e escutar o que Ele quer de mim. É difícil. É difícil porque nós nem sempre queremos escutar. Nós queremos muito mais falar para Deus tudo aquilo que nós temos no coração do que escutar o que Deus tem para nos falar. Presta bem atenção. Presta bem atenção que mais nós pedimos a Deus ou reclamamos de uma situação que nós estamos vivendo, de uma provação que nós estamos passando, do que nós colocamos assim diante de Deus e fazer a pergunta: o que o Senhor quer de mim? Até mesmo diante da provação, por que não, né? O que o Senhor quer de mim diante desta provação? O que o Senhor quer de mim diante desse apostolado que eu faço na comunidade paroquial? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? Então parece que é muito mais fácil falar do que escutar. E aí Deus vem pedir para nós exatamente isso. É preciso ser discípulo. Para vencer as provações, para superarmos as provações, para nos tornarmos pessoas mais maduras na fé, há uma necessidade de ser discípulo, de sentar, de escutar Deus. É um privilégio para nós a celebração da Eucaristia. É lugar que a gente escuta Deus. É lugar onde a gente faz a experiência desse Deus que fala. Não é o Deus que fala através do padre, mas é o Deus que fala em tudo que vai acontecendo. De repente o evangelho que eu escutei, de repente uma música que eu escutei, de repente há um gesto de fé de uma outra pessoa que fez com que eu refletisse, pensasse que Deus espera algo de diferente de mim. Deus espera algo de melhor de mim. Então não se preocupem. A carta de São Tiago é uma orientação e ela traz muito mais ânimo do que outra coisa. Tenha fé. Não se preocupe com as provações. Peça sabedoria. Deus vai te dar sabedoria para você discernir entre o bem e o mal, entre as suas escolhas, e assim você vai poder servir mais a Deus. O evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus dá um suspiro.
Não sei se perceberam, os fariseus vão até Jesus e fazem um pedido: queremos um sinal, queremos uma comprovação. Você é Deus ou não é? Você está conosco ou não está? Queremos uma comprovação. E ele dá um suspiro. E por que Jesus faz isso? Jesus faz isso porque ele já tinha feito muitos milagres, e ele já tinha falado o suficiente para que as pessoas pudessem compreender que ele era Deus. Não é possível que os questionamentos continuassem. Ele dá um suspiro e vai dizer: olha, para esta geração eu não apresento mais nenhum sinal. Chega. Entrou na barca e foi para outra margem. Interessantíssimo esse evangelho, curtíssimo, mas de uma profundidade muito grande. Imaginem nós celebrando esses 50 anos de paróquia e ainda encontrar no meio de nós pessoas que talvez pudessem fazer esse tipo de questionamento. Será mesmo que Deus existe? Será que Deus está conosco? E ainda pedir algum outro sinal. Porque quantos sinais Deus já não fez entre nós? Quantos sinais você mesmo já experimentou na sua vida nessa comunidade paroquial? Quantos pequenos e grandes milagres você não pôde observar nesta comunidade paroquial? Talvez até mesmo com você, por que não? Quantos? Então, dos nossos corações, dos nossos lábios, não pode brotar esta dúvida que foi apresentada no evangelho de hoje. E muito menos esse pedido que foi feito pelos fariseus. Queremos ver um sinal. Porque nós já vimos sinais de sobra. Sinais de sobra. Vocês, talvez muito mais do que eu, ao longo de todos esses anos, você já deve ter visto muita coisa boa realizada por Deus nessa comunidade paroquial. Então, diferente dos fariseus, e aí eu penso que dá para a gente fazer uma comparação, porque Jesus, ele não vai fazer nenhum suspiro em relação a nós, eu creio, e muito menos vai entrar na barca e vai para outra margem, mas eu quero fazer aí uma comparação, dizendo assim: brotando dos nossos corações uma fé madura, uma fé consistente, Jesus vai se alegrar com as nossas atitudes e vai até sim entrar na barca e seguir para outra margem, mas Ele vai nos convidar a participar desse momento. E agora assim, pensando de que nós já estamos virando esses 50 anos para mais 50 anos, e feliz daquele que vai celebrar 100 anos, pense e quem sabe leve essa mensagem para o resto da sua vida, que Jesus, Ele te convida a entrar na barca e ir para outra margem, mas não sozinho, com você. E imagine que a outra margem é tudo aquilo que ainda precisamos fazer. Porque nós não fizemos tudo o que é preciso fazer na paróquia Santuário São Judas. Fizemos? Não. A obra só começou. Há muita coisa a ser feita. Há muitos corações que precisam ser conquistados. Há muitas famílias que precisam ser resgatadas. Há muitos sinais, há muitos milagres que precisam ser realizados na vida de outras pessoas. Aí a necessidade de você então entrar na barca com Jesus e passar para outra margem. É exatamente, e aí eu já vou concluir, é exatamente esse convite que Jesus faz para nós nessa noite. Nós não somos como os fariseus
não pedimos nenhum milagre, não pedimos nenhum sinal, nós já acreditamos em tudo que Jesus já fez por nós nessa comunidade. Ele se alegra muito com tudo aquilo que nós já fizemos, mesmo diante das nossas limitações, e agora espera que cada um de nós entre na barca e passe para outra margem. E a ideia do passar para outra margem é exatamente isso. Temos muito a fazer para que o Santuário São Judas Tadeu continue sendo um lugar de oração, um lugar de encontro com o Senhor, um lugar onde as pessoas consigam fazer uma experiência bonita de Deus. Não sei se nessa celebração tem alguém assim de uma outra paróquia, que talvez esteja vindo, quem sabe às vezes até pela primeira vez. Tem ou não? Não, né? Tem até bastante gente. Sejam bem-vindos. Talvez tudo aquilo que eu falei assim, nossa, mas está tão distante isso de nós. Por celebrarmos esses 50 anos de paróquia, e por isso eu perguntei, quem são as pessoas que estão vindo pela primeira vez de fora. Essa é a nossa missão, mas também é a sua missão, lá na sua paróquia, lá na sua comunidade, fazer a experiência de continuar com Jesus na barca. E aí de fato eu vou concluir mesmo, tá bom? A ideia de estar na barca com Jesus e passar para outra margem é a grande manifestação da fé, daquele que não deixa a barca de Jesus por nada, não deixa Jesus seguir na barca sozinho, mas está sempre presente na barca. Então, uma imagem muito bonita que eu os convido a levar, pelo menos por mais 50 anos, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.